Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu separei 4 motivos para você ler o grande escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Esse é com certeza um dos escritores que eu mais falo aqui no canal, até porque é um dos meus favoritos, inclusive. Eu tenho até um projeto de longo prazo para fazer várias resenhas de inúmeros contos dele por aqui. Apesar de não ter vivido muito tempo, o Allan Poe conseguiu se tornar não apenas um dos grandes nomes da literatura estadunidense, mas também da literatura como um todo. Caso você não conheça esse escritor, nunca ouviu falar, eu já fiz um vídeo aqui no canal chamado Vida e Obra de Edgar Allan Poe, que eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição. E aí, se você tiver curiosidade em saber um pouquinho mais sobre esse autor, basta você clicar e assistir. O primeiro motivo para você ler Edgar Allan Poe é o simples fato dele ser considerado como o mestre do horror. O que eu quero dizer é que o Allan Poe é uma referência máxima nesse gênero literário. Ele é fundamental, foi fundamental para compor muito daquilo que conhecemos como horror hoje em dia. Inclusive, praticamente todo escritor ou escritora de livros de suspense ou de terror foram influenciados de uma forma ou de outra por Edgar Allan Poe. Vários dos seus contos e também poemas são focados para esse aspecto. Você tem desde trabalhos que são de um terror puramente psicológico, até outros que trabalham com o sobrenatural, com o grotesco, com o doentio e por aí vai. O gótico e também a atmosfera criada nas suas histórias funcionam como uma luva para isso. Quase tudo está sempre mergulhado numa grande incerteza, num ambiente onde se espera que algo ruim vai acontecer. Como sugestão de leitura, principalmente para quem nunca leu esse escritor anteriormente, eu indico para vocês 4 contos. Um chamado O Baile da Morte Vermelha, um outro chamado Gato Preto, mais um chamado A Queda da Casa de Usher e, por fim, um conto chamado O Poço e o Pêndulo, que inclusive já tem resenha aqui no canal. Eu vou também deixar aqui nos cards para quem tiver interesse em conferir. O segundo motivo para você ler Edgar Allan Poe é que, com certeza, ele foi um dos escritores mais influentes de todos os tempos. Allan Poe foi fundamental, como eu falei anteriormente, para o horror na literatura, mas ele também foi igualmente importante para outras coisas. Por exemplo, esse autor foi imprescindível para a formação do chamado romance psicológico, também influenciou o gênero da ficção científica e, principalmente, influenciou o romance policial. A sua importância para os livros de detetive é enorme. Aquela ideia de um homem extremamente racional, que adora desvendar enigmas e que muitas vezes possui um fiel escudeiro, veio graças ao Edgar Allan Poe. Os seus contos, protagonizados pelo detetive Dupin, sendo Os Assassinatos da Rua Morgue o primeiro deles, foram a base para o surgimento de outros detetives literários, como por exemplo o Poirot e principalmente o Sherlock Holmes. Outro exemplo da importância desse escritor envolve o seu único romance publicado, que no caso se chama A Narrativa de Arthur Gordon Pym, e que acredita-se ter sido muito importante, ter sido uma importante influência para a obra de autores como Herman Melville, que é muito famoso pelo Moby Dick, e também do Júlio Verne. Por sinal, não foram poucos os escritores que se inspiraram de alguma forma no Edgar Allan Poe. Alguns exemplos são o Oscar Wilde, o Baudelaire, o Jorge Luiz Borges, o Dostoiévski, o Robert Louis Stevenson, a Agatha Christie, o Arthur Conan Doyle, o Stephen King, claro, o Neil Gaiman e uma infinidade de outros exemplos. O terceiro motivo que eu separei para hoje é que o Edgar Allan Poe foi, além de um grande contista, também um importante poeta e autor de ensaios. Ele foi o autor, por exemplo, do poema O Corvo, que com certeza é um dos seus trabalhos mais conhecidos e que foi traduzido para o português tanto pelo Machado de Assis quanto pelo Fernando Pessoa. Além desse, também temos outros poemas magníficos que eu indico bastante. Um chamado Annabel Lee, tem também o Al-Araf, tem o Vale da Inquietude, tem os Sinos e por aí vai. Ao que parece, o Edgar Allan Poe ele era muito minucioso na composição dos seus poemas. Era quase como se fosse um trabalho artesanal. Já no que diz respeito aos ensaios, o Poe produziu alguns textos que normalmente têm alguma ligação com filosofia ou com literatura. Por exemplo, tem a Filosofia da Composição, que é um dos seus ensaios mais famosos, tem também o Eureka, tem também o Princípio Poético e muitos outros.
Se você tiver interesse em conhecer essa outra face do Allan Poe, eu indico muito a leitura desse livro aqui, chamado Poemas e Ensaios, que foi publicado pela editora Globo. Para finalizar, o quarto e último motivo é que esse autor é uma excelente porta de entrada para começar a ler clássicos da literatura, caso você ainda não tenha o hábito de ler esse tipo de livro. Eu digo isso porque o Allan Poe é um escritor que, por mais complexo que seja em vários sentidos, ainda assim consegue ser bastante acessível para a leitura. Nesse caso específico eu falo mais dos contos de modo geral. Os contos são bastante acessíveis. Por exemplo, se você está com vontade de ler algum escritor clássico de forma descompromissada, como um simples entretenimento, particularmente eu acho que o Allan Poe funciona de forma ideal. Eu, por exemplo, li esse autor pela primeira vez na minha adolescência. Eu li uma edição da editora Abril chamada Histórias Extraordinárias, que é um livro do Allan Poe que reúne vários dos seus principais contos. E eu lembro como isso foi fundamental, inclusive, para a minha formação como leitor. É o tipo do escritor que eu costumo até indicar tanto para quem quer começar a ler mais clássicos, quanto para quem quer começar a ler mesmo, sabe? Quem quer começar a colocar mais literatura na sua vida. Bom, é isso, espero que tenha gostado do vídeo de hoje e que ele tenha de alguma forma te incentivado a começar a ler esse grande escritor chamado Edgar Allan Poe. Eu também quero lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, onde basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E também vou deixar aqui embaixo o link do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo, onde você pode contribuir com um pequeno valor mensal e, além de ajudar o Leia para Viver, recebe também algumas recompensas. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu alguma coisa do Edgar Allan Poe, se você gosta desse autor, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!